Quantas vezes você já esperou validação de alguém? Você também está mendigando. O homem olhou para eles esperando receber alguma coisa. Atos 3 e 5. A gente está falando aqui da cura do coxo. Depois que os apóstolos receberam o Espírito Santo, depois que eles seguiram em obediência e poder, eles começaram a desenvolver e a usar o fruto do Espírito Santo. Eles começaram a usar aquilo que eles receberam de Jesus. Aí o que acontece? Que eles estavam indo para o templo, para a oração das 3 horas, e na porta do templo estava sentado quem? Um homem, um coxo. Aqui, o templo, ele era um simbolismo, ele era algo que representava a santidade religiosa. Então, esse coxo, como ele era impuro, ele não poderia entrar no templo. Por isso que ele ficava ali fora, isso era de direito dele. Ele ficava sentado ali fora, estendendo a mão como pedinte para todos os que entravam no templo se sentissem tocados por ele e ofertasse algo na vida dele, desse uma esmola para ele. E aqui, quando o Pedro e João estavam entrando no templo, para e pensa que o coxo nem imaginava quem era Pedro e João, porque ele estende a mão e ele pede uma esmola. Ou ele não sabia quem era Pedro e João, ele não sabia com quem ele estava falando, ou ele ainda não tinha visto algum milagre acontecer através dos discípulos ali de Jesus, ou realmente ele estava tão acostumado àquela vida dele de pedinte que estender a mão já tinha virado um hábito, já era algo que era comum para ele, já era algo diário. E é aqui que eu quero focar hoje o nosso café, Bíblia e comportamento, no comportamento do coxo. O coxo estava acostumado a viver de migalhas. 2, ele estava acostumado a esperar pouco das pessoas, porque ou ele poderia receber os que estavam passando ou não receber nada, porque aqui Pedro fala para ele: eu não tenho dinheiro para te dar, eu não tenho ouro, eu não tenho prata para te dar, mas o que tenho eu te dou. Ele estava acostumado a esperar nada ou pouco ou não sei, né? E 3, o comportamento de dependência, o quanto ele dependia dos outros para sobreviver. E agora você pensa aí, quantas vezes nós também agimos assim? Ai, Paty, mas eu não sento em lugar nenhum pedir esmola. Ai, mas eu não tô lá na praça pedindo esmola, sabe? Aqui, em algumas cidades aqui da minha região, é muito comum ver pessoas com plaquinha no trânsito pedindo dinheiro ou sentado, assim, na mão. Pessoas que têm esse comportamento de dependência, de receber, de esperar pouco para sobreviver, né? Estão acostumados a ganhar ali o tanto para sobreviver, mas não é nesse quesito que eu quero entrar. Eu quero entrar no requisito aqui de que você pense sobre o que você está fazendo, que mesmo que você não esteja sentado numa praça, num farol, num semáforo pedindo moeda, quantas vezes você já esperou validação de alguém? Você também está mendigando. Quantas vezes nós esperamos a opinião do outro a nosso respeito para nos sentirmos bonita, para nos sentirmos fortes, para nos sentirmos corajosas, e se porventura não recebemos essa validação do outro, nos sentimos cabisbaixo, para baixo, não conseguimos, nós somos dependentes emocional dos outros. Quantas vezes nós esperamos que alguém nos valide para nós nos sentirmos bem? Não deixa de ser, Quantas vezes nós queremos só um alívio momentâneo? Nós não sabemos nem o que nós queremos, nós não temos objetivos, nós não temos metas traçadas. O que a gente quer é só aquele alívio momentâneo. Eu trabalhei hoje e eu não tô falando isso só pra você não, tá? Porque o que vai pra você passou por mim antes. Então, quantas vezes a gente tá naquele processo que, preciso cuidar da minha saúde, mas só hoje eu mereço comer aquele fast food. Só hoje eu mereço comer aquele embutidinho que vai me causar um câncer, que vai me causar uma pedra no rim, que vai me causar uma pedra na vesícula, que vai me causar isso, vai me causar aquilo. E depois a gente ainda usa a desculpinha de Senhor, por que a minha saúde tá assim, querida? Tá assim porque tu não se cuida. Porque a gente só quer alívios momentâneos, a gente só quer o prazer momentâneo, aquela coisa do momento, e a gente não pensa lá na frente. Nós estamos realmente sentados, mendigando para todas as situações que estão ao nosso redor. E minha querida, isso doeu aqui no meu coração também, porque infinitas vezes eu já cansei de fazer isso também. Só por hoje eu mereço algo que eu sei que vai fazer mal para minha saúde. Você percebe como é muito sutil a forma como nós nos perdemos no nosso dia a dia?
Por isso que nós precisamos ser racionais, por isso que nós precisamos aprender você que é cristão que está assistindo, ler a Bíblia e aprender a compreender de forma racional também, porque Jesus nos ensina muito sobre comportamento e muitas vezes passa automático aqui porque nós queremos levar tudo para o espiritual e esquecemos que o nosso corpo, que o nosso templo é físico e precisa de cura física, precisa de cuidado físico todos os dias. E quantas vezes nós nos contentamos apenas em sobreviver? Então, hoje eu vou fazer algo, não sei, é só por hoje. Eu tô tão acostumado, sabe, a um relacionamento que é tóxico, mas é o que eu tenho. Eu tô acostumada a ter amigos que são tóxicos, porque senão eu vou ficar sozinho. Eu tô acostumado a andar com irmãos da igreja, porque são os que me acolheram. Não! Quantas vezes nós acostumamos a sobreviver? Nós nos habituamos apenas a sobreviver, porque esquecemos do valor que nós temos, esquecemos do potencial que temos, esquecemos de quem somos filhos. Nós esquecemos que Deus nos chamou para governo, Deus nos chamou para governar. Eu quero que você entenda aqui que a história aqui, o relato aqui da cura do coxo, nos mostra que Deus não nos chamou para ficarmos sentados pedindo esmola. Deus nos chamou para usar do poder que Ele já nos deu. Ele nos chamou para desenvolver tudo aquilo que na cruz Ele conquistou por nós. E quantas vezes nós nos acostumamos a nos tornar pedintes, a ficar sentados e esperar que alguém faça alguma coisa por nós. Ora por mim. Faz isso por mim. Faz aquilo por mim. Faz você, criatura. Levanta e faz você. Saia da posição de esperar esmola. Levante e caminhe pelo poder do Espírito. Eu não estou falando aqui sobre doença física, eu estou falando sobre a sua forma de pensar, o seu comportamento. Tem pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência física e se acostumaram, se habituaram a ficar sentados esperando que alguém faça algo pela sua vida. E ninguém vai fazer por você aquilo que você pode fazer. Então, psicologicamente falando aqui, nós estamos tratando sobre a forma de mudar a perspectiva, transformar a forma como eu penso, porque os meus pensamentos geram as minhas emoções e as minhas emoções geram a minha ação, o meu comportamento. Então, se tudo está interligado na forma que eu penso, eu preciso mudar a minha forma de pensar. Eu preciso trabalhar os meus pensamentos. Enquanto eu entender que eu sou merecedora de esmola, enquanto eu entender que eu não mereço nada além do que os outros me dão, enquanto eu entender que o meu lugar realmente é sentado num lugar onde eu vou viver a minha vida inteira como pedinte, é isso que eu vou viver. A partir do momento que eu levanto e eu decido romper esses padrões que me limitam, eu começo a transformar os meus pensamentos e entender do que realmente eu sou capaz, para que realmente eu fui criada, eu começo a caminhar rumo àquilo que Deus tem para mim. E quando eu falo, aquilo que Deus tem para mim, então quer dizer que Deus tem planos bons para umas pessoas, planos para outras pessoas ruins? Não, a Bíblia fala aqui, eu tenho planos bons para você, diz o Senhor, planos de paz, de prosperidade. Agora, se você não desenvolve, não é culpa de Deus. O que Deus tem para sua vida é algo maravilhoso, incrível, mas eu não me canso de falar que é você, é o seu comportamento que rompe ou prospera, é o seu comportamento que vai ir de encontro ao que Deus planejou para sua vida, ou é você que vai ficar sentado e vai ficar cada vez mais distante de um futuro lindo, próspero, maravilhoso, rico. É você quem escolhe o seu comportamento. Hoje eu quero que você pense qual área da tua vida você tem vivido como esse homem coxo. Qual é a área? A área emocional? A área física? A área sentimental? Qual é a área que você tem vivido sentada, estagnada, acostumada a mendigar? Um relato rápido para você. Eu namorei um rapaz uma vez e eu achava ele muito bonito, muito querido quando queria. Porém, a gente chegou em uma etapa do nosso relacionamento aonde Deus me fez enxergar que eu estava mendigando. Era um relacionamento onde só eu cedia. Era um relacionamento onde eu estava nessa situação aqui, de pedinte. Era só eu que queria receber. Era como se eu estivesse realmente naquela situação de pedinte. O que precisou eu fazer para eu sair dessa relação onde eu estava sendo a coxa?
Eu precisei me levantar e decidir qual era o tipo de relacionamento que eu queria ter. Eu decidi estruturar a minha lista do que era um relacionamento que eu queria pra mim, porque eu não queria mais me sentir mendiga em um relacionamento. E é onde eu conto no livro que eu escrevi a minha história de O Poder da Decisão, porque aqui A Menina que Eu Matei não é um livro apenas religioso, não é um livro onde eu... Não, aqui se você ler ponto a ponto, você vai entender que fala muito sobre o poder que você tem de decidir a sua vida. O que eu fiz? Encerrei esse relacionamento e foquei no relacionamento que eu queria, porque a única coisa que eu sabia era que eu não queria mais ser mendiga em um relacionamento. Orei sobre isso, claro, busquei em Deus um companheiro, claro, mas eu me levantei, eu priorizei aquilo que eu achava que era importante, foquei naquilo que eu queria realmente e hoje eu tenho um marido maravilhoso, um marido que me faz sentir a rainha que eu sou. Mas isso dependeu dele ou dependeu do outro moço lá? Não, isso dependeu de mim. Pense aí, hoje, qual é a área da sua vida que você precisa tomar a decisão de se levantar e se levante. Se você quiser também o livro, me chama aqui que eu envio para você. Vai ser um apoio para você que precisa se levantar e viver uma transformação.